Eu quero falar sobre o Jeremias 6 e a gente vai dar uma olhada, uma avaliada e a gente vai estar podendo ver o lado assim de realidade no Jeremias 6. A gente vai procurar se situar no tempo, olhando com uma visão ampla, falando a respeito de coisas da nova aliança que nos arremete ao nosso tempo e ainda muito mais no nosso futuro, no período da grande tribulação. Olha o que diz Jeremias 6. Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta, ou seja, toquem trombeta, em Tecoa e ponham um aviso em Bet-Aquerem, pois desgraça e grande destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com os seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no seu lugar que escolher. Eles vão dizer: preparem-se para atacar a cidade, aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão: é muito tarde, o dia já quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Aprontem-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. A gente nesse capítulo é como se a gente estivesse vendo eventos configurados nos 4 primeiros selos do Apocalipse. Quais são os 4 primeiros selos? O primeiro selo é um cavalo branco, ele traz a falsa paz. O segundo selo, cavalo vermelho, a guerra. O terceiro selo, cavalo preto, a fome. O quarto selo, a morte. Aí você vê a sequência: o vermelho, a guerra, por resultado da guerra vem a fome, o preto. E por resultado da fome vem a morte, o quarto sendo o esverdeado. Enfim, então a gente observa que nessa época aqui de Jeremias é como se Deus estivesse apontando eventos relacionados a esses 4 ventos dos céus, a qual se originou lá em Zacarias, esse tema. Lá em Zacarias 2, Zacarias 6, lá tem uma especificação sobre isso. E lá a gente vai ver carros de cavalos puxando esses carros, e cada cavalo parte para uma região. E é claro que aqui no Jeremias ele está falando em eventos relacionados a isso, mas ele está assim, aprofundando mais no evento relacionado ao cavalo preto, a qual seria a fome. É claro que uma coisa está ligada à outra, porque se está falando na fome é porque primeiro veio a guerra, cavalo vermelho. Então, todas essas coisas a gente observa aqui no Jeremias 6, coisas que nos arremetem ao tempo do fim. Então, quando você escuta falar sobre os 4 ventos dos céus, então você já tem em mente que Deus já está te dando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele já está te dando os 4 primeiros selos do Apocalipse. Lembra que eu te falei, que os selos são 7, mas
4 apontam para a primeira etapa da grande tribulação, que são os cavalos, e 3 apontam para a segunda etapa, que não são cavalos. O mesmo padrão vai ter nas trombetas, né? Nas taças. Sempre os 4 vendo primeiro e os 3 depois. Daí a gente já lembra daquela ideia que eu falei dos milênios. Né? E claro, também das festas, que as 4 primeiras estão ligadas, e depois tem uma transição para que venha as 3 últimas. E seguindo aqui a leitura, a gente observa que se está falando em selo, está falando também em trombetas. Né? Olha o que Jeremias vai dizer, por exemplo, no versículo 10. Eu respondi, com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparão os ouvidos, ou seja, aqui as testemunhas que estarão falando no tempo do fim, e muitos vão tapar os ouvidos. Não vão querer escutar. Né? A gente vai ver Jeremias dizer no versículo 11, ó Senhor Deus, o meu furor me dominou, estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus disse, faça cair a minha ira sobre os povos. Né? Então, é um linguajar aqui profético, mas a ira de Deus, a gente sabe que se está tendo os 4 cavalos, vai se desencadear a ira de Deus, entende? E a ira de Deus, lembra que eu falei que Jeremias ele é uma tipologia das testemunhas. A ira, ele vai fazer cair a ira de Deus sobre o povo, ou seja, as testemunhas. No tempo do fim, conforme elas irão anunciando o Evangelho, então Deus vai classificar como a ira dele. Quais são os 7 cálices, né? E quando chega no 7, então, a gente já tem uma totalidade. Então aqui, esse diálogo de Deus e Jeremias, é Deus mostrando para nós o que vai acontecer no fim a respeito da ira dele sobre o povo ao qual a igreja vai estar anunciando, fazendo com que aconteça. Por exemplo, o versículo 17, olha o que ele disse. Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das cornetas, ou seja, Deus colocou vigias para prestarem atenção no aviso das trombetas. Que a gente... deixa eu terminar. Mas os vigias disseram, nós não vamos prestar atenção. É claro que eles não falaram isso, né? Mas Deus está mostrando para nós o que passa no coração deles nesse tempo. Porque se você se voltar para o período da lei, quando se tocava a trombeta, tinham aquelas pessoas que eram incumbidas de anunciar ao povo sobre as trombetas. Os vigias ficavam vigiando, e quando aconteciam isso, eles saíam, então, a avisar o povo sobre isso. Né? Então, veja bem, versículo 18, olha o que Deus diz assim, ó. Então Deus disse, ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. É interessante, né? Porque aqui você tem que ter em mente que é contexto de selos, e isso que Deus está falando é como fosse também as testemunhas falando. Porque Cristo, ele é a fiel testemunha, entendeu? Então você tem que ter em mente aqui que está tendo selos sendo abertos e trombetas sendo tocadas. Não é o que eu falei? Que os selos são 7 e as trombetas são tocadas junto com o selo. Então aqui, esse texto é como que se a gente visse isso. Não só esse texto, mas os profetas está cheio disso. Você tem que olhar com essa visão. Você vai ver selo e você vai ver trombeta. Então Deus falando, ou o profeta em cena falando, é como se fosse a trombeta que vai estar sendo tocada nesse tempo da grande tribulação. Olha o versículo 19. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem
porque não obedeceram a minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Note que lá em cima, né, Jeremias estava com a ira de Deus para distribuir. E aqui Deus vai destrinchando o assunto, dizendo que vai trazer desgraça, ou seja, ira de Deus, a ira dele, né? E aqui é como se Deus estivesse detalhando. Depois Deus ainda fala, que me importa o incenso que me trazem de Sabá, ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Que é o que vai estar acontecendo na época, né? As pessoas vão estar fazendo coisas e pensam eles que é para Deus, mas na verdade o coração vai estar longe de Deus. Isso aqui é muito assim revelador, porque essas coisas já acontecem hoje no nosso tempo, período em que vivemos. Porém, a plenitude mesmo de tudo isso aponta para o tempo do fim. Então aqui no capítulo 22, no versículo 22 do mesmo texto, a gente vê Deus fazendo uma volta ao passado novamente, onde ele diz, o Senhor Deus diz, um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação está se preparando para a guerra, tá vendo? Deus já está mostrando para a gente os selos, né, vindo. No versículo 23, ele diz, estão armados com arcos e flechas, né? Então, se temos cavaleiros, né, nos selos, esses cavalos têm flechas, né? E também tem espadas. E a gente vê mesmo, especificamente, a espada na mão do cavalo preto. Cavaleiro preto, o qual representa ali ou seja, no cavalo vermelho, o qual representa a guerra. É claro, né, que se a gente olha para a visão geral, a gente vê que todo cavaleiro ele possui espada, flechas, né? Mas a ênfase Deus dá num cavalo que vai tipificar aquilo que ele quer falar. Então a espada a gente vê num cavaleiro vermelho, qual seria o segundo selo do Apocalipse. Estão armados com arcos e flechas. De certa forma, ele também já fala dos 4 cavaleiros. São cruéis, não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Quando que surge esse barulho no mar? É quando surge um vento. Quando surge aquele vento forte, então o mar fica bravo. O vento que vem do norte. E estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Daí a gente mostra que Deus, mostrando para nós que um povo reconhece. Lembra que eu falei, desde o início de todo Jeremias, a ideia que Deus passa para Jeremias sendo a testemunha qual ele teria o poder para plantar e edificar, dizendo assim, da parte de bênção. Olha só, ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles, a aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Veja que aqui ele mostra povo que vão estar dando ouvido aos toques de trombetas. Povo que vão entender que precisam se prontificar para Deus. Não vamos nos arriscar a ir ao campo, nem a andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Bom, enfim, a gente ainda observa aqui no versículo 26, onde Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza, vistam roupa feita de pano grosseiro e rolem nas cinzas. Chorem como se chora a morte de um filho único, derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Tá vendo? Aqui Deus é importante, né, a leitura, e a gente tem em mente o que a gente está vendo, porque Deus, às vezes ele fala assunto que está lá no fim, ele fala no começo, depois o que está no começo ele fala no fim, ou ele fala no meio, né? Ele faz assim umas misturas para que a gente preste atenção. Aqui é como se ele ainda estivesse mandando as testemunhas entrarem em cena, como se ele estivesse mandando com que as trombetas ainda fossem tocadas, porque aqui ele está falando para que o povo se humilhe,
e comecem a tocar trombeta, comecem a anunciar que do norte vem o destruidor. Bom, enfim, pequeno áudio que eu deixo aqui, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando com mais detalhes sobre o Jeremias, capítulo 6. Então, em Jeremias 6, a gente pode observar também, não sei se vocês lembram, eu já fiz o vídeo, deixei aí no canal falando sobre o Jeremias 1:10, que Deus ali crava toda a envergadura do Jeremias, quando ele diz que para Jeremias ele dá poder. 4 itens que Deus fala para Jeremias: arruinar, arrancar, derrubar e destruir. Daí ele faz uma separação e depois ele fala assim: e também para edificar e plantar. Então, eu percebo que é como se ele estivesse separando, né? Ele estivesse apontando os cavalos que são separados. 4 cavalos trazem juízos, né? É claro que o juízo viria muito mais em específico mesmo na ira de Deus, na taça. Mas os cavalos trazem isso também. E depois então Deus aponta a edificação e a plantação do povo. E isso aqui, tudo que a gente falou aqui, que está expresso no Jeremias 6, é isso, né? É conteúdo disso. Então observe só como que Deus aí trabalha. E eu falei que essa missão a qual Jeremias foi empenhado de fazer, a gente vai ver no livro todo por vários ângulos. E esse então é mais um ângulo que a gente vê. Plantação e edificação. E também os juízos sendo posto no povo de Deus.